Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Papo Neutro. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao imenso carinho que a galera tem dado. Eu não esperava uma receptividade tão grande quanto eu estou recebendo. Espero poder estar trazendo conteúdos cada vez melhores para vocês. Termos debates mais interessantes, cada vez mais interessantes, afinal de contas, temos muita coisa nesse nosso universo para poder explorar. E falando em explorar, me mandaram uma sugestão no nosso primeiro vídeo que eu já tenho, né, já estou elaborando, que é a respeito de fazer um vídeo relacionado a vilões, né? Já que eu fiz um de heróis, fazer um de vilões, nada mais justo, né? Mas é um pouco mais complexo do que eu imaginava. Tem muitos fatores mais interessantes para serem explorados na história de um vilão do que na de um herói, por incrível que pareça. Então, eu ainda estou juntando mais alguns detalhes para poder elaborar. Sem contar que ainda vamos poder resolver mais outras questões, né, outros assuntos enquanto isso. Beleza? Fechado? Na literatura, nas HQs e na TV já foi contada a história sobre esse gênio da ciência que, por um acaso, né, um determinado evento específico, ele acaba se transformando num sujeito terrível, num monstro. E de quem nós estamos falando? Do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll e Mr. Hyde são de um romance traduzido aqui no Brasil como O Médico e o Monstro, produzido em 1886 pelo autor Robert Stevenson. E é uma obra, uma literatura clássica que fala sobre a transformação do Dr. Jekyll a tomar uma determinada poção que ele mesmo inventou e se transforma no Mr. Hyde, um homem monstruoso, desfiguradamente monstruoso e inescrupuloso. Então é claro que anos depois esse tipo de obra serviria de base para a construção de diversos personagens que têm transtornos ou mudanças de personalidade, como o próprio Venom na primeira aparição dele, quando ele toma conta do Homem-Aranha, né? Afinal de contas, o Peter Parker ele fica com a personalidade dele acrescida à personalidade mais assassina do simbionte. O rastejante da DC, que por conta de algumas drogas, ele também se transforma, fica uma criatura extremamente ágil e louca. E isso sem contar também com os personagens orientais, como Naruto, quando ele não controla a raposa de 9 caudas, e o Ryu, quando está possuído pelo espírito do Hadou. Ou seja, nós poderíamos ficar aqui com milhões de exemplos a respeito, mas acabaremos tomando todo o tempo do vídeo, né? Então, para nos atermos a um exemplo só, vamos falar do principal, sim, do outro doutor. Vamos pegar o Mr. Hyde e fazer ele tomar bomba atômica de radiação gama. Senhoras e senhores, falemos do incrível Hulk. Hulk e sempre será para mim a figura icônica das HQs que mais experimenta as diversas ensaios de propriedade da percepção do ser. Em sua versão clássica, o Hulk é a versão nervosa, poderosa e inescrupulosa do Dr. Banner, que ele se transforma através de alguma emoção forte, como raiva, tesão, promoção na Steam, aniversário Guanabara, enfim. Dada a natureza do personagem, fica clara a existência de duas personalidades completamente distintas, que elas vivem se degladiando entre si para ocupar um espaço. Correto? Pois é, não é tão simples assim. Todo ser humano com uma mente saudável tem a noção de que está em si e faz parte de um conjunto de razões e emoções. Estaria tudo muito bonito e pacífico se não fosse por um detalhe singelo. Estamos fadados a lutar contra todos os nossos desejos e vontades até o nosso último suspiro. E quando eu ponho essa ideia em jogo, eu digo que tudo, mas tudo mesmo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós sentimos, que nós
desejamos vem de um combo de experiências nas quais estivemos presentes de uma maneira ou de outra, combinadas entre si. Se parar para pensar na facilidade de comunicação que nós temos hoje em dia com relação ao celular, internet e por aí vai, acaba não virando uma surpresa que, no final das contas, a gente acaba dividindo um pouco mais da nossa atenção, da nossa própria identidade, do nosso ser, né? Cada vez mais com relação a tudo que nos rodeia. Vamos imaginar que você está numa fase no qual não há limite máximo de inimigos e não há um autobalanceamento entre os dois times, beleza? E aí você tá lá, tá no X1, né, com um cara e tal, não sei o que, lá consegue derrotar, beleza. Marca um frame, 1-0. Aí entra mais alguém no jogo, vai lá, beleza e tal, um pouco mais de dificuldade e tal, mas você vai lá e consegue vencer os dois. Mais 2. Só que, porra, de uma maneira ou de outra, acaba entrando mais uma pessoa, e vai outra pessoa, aí vai pro 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 10-1, 15-1, 20-1 e fica cada vez mais complicado, mas você consegue ir lidando, tá, com a situação de maneiras completamente diferentes. Em determinado momento, você vai precisar criar diversas estratégias para conseguir vencer a quantidade absurda de adversários. E em dados momentos você vai acabar fazendo o seguinte: você vai criar estratégias diferentes no mesmo cenário e usá-las diferentemente para cada grupo de adversários que vai vir contra você. E de certa forma, assim é você com a sua identidade para poder lidar com as adversidades do dia a dia. Mas calma, não é tão complicado assim. Fala galera, eu espero que vocês tenham curtido a primeira parte desse vídeo. Ele ficou um pouco grande, então eu dividi em 2. Vocês podem acompanhar ele aqui, não esqueçam de dar like nesse e nos vemos lá.